Bem, pessoal, vou fazer algumas observações sobre o capítulo 3, né? Tá? Capítulo 3 e 3 é a parte de divisão, tá? Na verdade, não, nessa parte do capítulo não importa muito a divisão em si, mas entender a mecânica da divisão, tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho, vou colocar exemplos numéricos, né? Ou seja, 64, tá? Dividido por 3, tá? Então aqui vai dar 2, né? Aí aqui vai dar 0, desce 4, né? Aí vai ser 1 aqui, né? 21. Aí coloco 0,3 aqui e resto 1, tá? Então observa que eu tenho aqui o que é chamado do dividendo, né? Dividendo. Aqui eu tenho um divisor, tá? Isso aqui é o quociente. Quociente. E aqui é o resto, tá? O que é importante entender inicialmente aqui, tá? É que, observa se eu pegar o meu divisor, tá? Ou seja, pegar o divisor, multiplicar pelo meu quociente, vou botar uma letra maiúscula, tá? Para o quociente, tá? Aí, somar com o meu resto, com 1 aqui, o resultado obrigatoriamente vai ser o dividendo, né? Colocar o D maiúsculo no dividendo, tá bom? Então, ó, isso vai acontecer. Vamos fazer o teste aqui, ó. 3 vezes 21 mais 1. Ou seja, quem é 3 vezes 21 vai dar 63, com mais 1 igual a 64, que é justamente igual ao o dividendo. Dividendo, tá? Então, esse raciocínio cai bastante, tá bom? Você pega aqui o quociente, multiplica pelo divisor e soma com o resto, ok? Para dar o dividendo. O que cai mais seria probleminha desse tipo aqui, tá? Probleminha a gente chama da equação fundamental, né? Da divisão. Tá? Imagina só, eu tenho um divisor que eu não sei, tá? Esse divisor o dividendo que eu não sei, desculpa, ele dividido por 5, tá? Dá o quociente, por exemplo, 20 e o resto maior possível, tá? Quem seria esse resto maior possível? Observe que toda vez que eu estou fazendo uma divisão de números, né, dividido por 5, quem são os restos possíveis, né, dessa divisão? Ó, eu poderia ter resto 0, seria no caso que D é um múltiplo de 5, né? Eu poderia ter resto 1, né? Que no caso que o D é um múltiplo de 5 mais 1, eu poderia ter resto 2, poderia ter resto 3 e poderia ter resto 4. Observa que esse resto aqui nunca pode ser 5, né? Porque se fosse 5 daria para dividir. Então o maior resto possível é sempre D menos 1, que a gente chama, né? Que é o divisor menos 1, ok? Então seria um problema desse tipo. Imagina só que eu tenho um dividendo, quando eu divido por 5 vai dar quociente 20 e o resto o maior possível. Quem é o resto maior possível? 4, né? Então 4. Aí quem seria o dividendo? Aí o dividendo é igual a 20 vezes 5 mais 4, né? Seria aqui, ó, o quociente, aí o divisor mais o resto. Aqui vai dar 100, né? 100 mais 4, 104. Tá? Seria esse tipo de questão que cai. Outro raciocínio que é importante saber, tá? É que imagina uma divisão exata. Eu tenho aqui uma divisão exata. Por exemplo, D, aqui ó, D grande, D pequeno, que é o divisor, né? O quociente Q, e como é exato, né? Estou falando de divisões exatas, né? Então o resto vai ser 0. O resto igual a 0. Nessas divisões exatas, por exemplo, tudo que eu faço aqui no meu dividendo
se eu multiplicar por 5 aqui, por exemplo, dividendo, o meu quociente também vai ser multiplicado por 5. Tá? E tudo que eu fizer aqui no meu divisor, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 5 aqui, aí a gente vai fazer a operação inversa no quociente, ou seja, eu vou dividir por 5. Então, a gente pode até fazer um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui para poder entender mais esse pedaço. Eu vou apagar aqui em cima já. Tá? Então, vamos pegar 20 dividido por 5, que vai dar resto zero, né? 20 dividido por 5. Então, vou dar resto zero. E aqui é 4. Vê, se eu multiplicar por 5 aqui, aí vai ser quanto? Vai ser 100 dividido por 5, né? Ou seja, vai dar 20. Resto zero. Né? Então, seria a mesma coisa eu multiplicar por 5 aqui, ó, a mesma operação. Ou seja, igual a 20 também. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um número, outra divisão. Aqui, ficar um número maior. Tá? Vou botar aqui número 8. Tá? Eu vou botar aqui 56. Tá? Dividido por 8, vai dar 7, né? 7, aí vai dar 56, né? Resto zero. Vê, vou pegar aqui, ó, vou dividir isso aqui por 4, certo? Aí, para eu saber quem vai ser o quociente, eu tenho que multiplicar por 4, que é a operação inversa do divisor, tá? Então, vamos lá, ver se bate. 56 dividido 8 dividido por 4 é 2, né? Aí vai dar 2 aqui, aí vai sobrar 1, 16, 8, né? 28, resto zero. E 7 vezes 4 também é 28. Então bateu, tá? Então tudo que eu faço no dividendo, né, a multiplicação ou divisão, eu tenho que multiplicar ou dividir no quociente. E tudo que eu faço no divisor, multiplicação ou divisão, eu tenho que fazer a operação inversa no quociente, ok? Seria esse detalhezinho, tá? Então vamos para mais alguns detalhes sobre divisão. Tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho um n qualquer, certo? E eu estou dividindo esse n por 3. Ele vai me dar um quociente, tá? Qualquer. E vamos supor que o meu resto aqui seja 2. Tá? Então, veja só. Nesse caso, é uma divisão que não está sendo exata, o resto deu 2. Eu poderia fazer algumas alterações no meu dividendo, aqui no n, né? Para que essa divisão seja exata. Quais são as duas possíveis? Vê. Eu poderia somar esse meu n, né, com mais 1, certo? Quando eu fizer isso, né, o que é que ia acontecer? Aqui não ia restar 2. Qual seria o novo resto? Opa, teoricamente seria 3, né, mas 3 divide. Ou seja, o meu quociente, ele vai existir um quociente aqui que vai dividir. Então, n mais 1, ou seja, eu adiciono mais uma unidade aqui nessa divisão, o meu resto se torna 0, porque vai dividir. Certo? Porque não existe resto 3. Né? Você vai, toda vez que você tem um resto 3 igual ao divisor, significa que esse resto não existe e a divisão foi exata, né? Nesse caso que é igual. Tá? Outra coisa que pode fazer também, tá? Eu posso pegar esse meu n e subtrair de 2. Ó. Quando eu dividir por 3, né? Esse mesmo número, antigamente tinha dado resto 2, agora vai dar resto 0. Então, nesse caso, tanto n mais 1 como n menos 2, como eles deram, né, resto 0, eles são múltiplos de 3. Tá? Fazer mais um exemplo. Então, é uma coisa que é importante entender. Eu tenho aqui, toda vez que eu tenho um n, uma divisão exata, né? Por exemplo, d, q e o resto é 0. Tá? Se isso acontecer, meu n é múltiplo de d, tá? Toda vez que o resto é 0, o meu n é um múltiplo de d, tá? E como é que eu faço, se eu tenho uma divisão qualquer, fazer outro exemplo. Vamos dividir agora por 5, ou por 6, está aqui, n dividido por 6, tá? Vai dar um quociente qualquer aqui, tá? E vou supor que o meu resto seja 3. Então, existem duas coisas que eu posso fazer no meu dividendo aqui, ó.
no meu dividendo, para tornar essa divisão exata. Tá? O que é que eu posso fazer? Primeiro, que é o mais fácil, eu vou subtrair de 3. Se eu subtrair n de 3, quando eu dividir por 3, por 6, né, eu vou ter o quociente e o resto vai ser zero. Outra forma aqui que vai acontecer, ó, eu posso somar mais 3. Ó. Se eu pegar n aqui, nesse caso, mais 3, tá? Aí o que é que vai acontecer? Na realidade, quando eu dividir por 6, o meu resto vai ser zero e o meu quociente vai ser o quociente mais 1, né? Mas a gente pode até chamar isso de um quociente linha, um quociente diferente, né? Mas vai ser, quando é apenas 3, né? Vai ser o quociente mais 1. Então, existem duas formas de eu tornar essa divisão exata, né? Ou diminuindo 3, ou nesse caso somando mais 3, tá? Nesse caso, bateu o mesmo número, mas não necessariamente é o mesmo número, tá? Vamos fazer outro exemplo. Tá? Vamos para n dividido por 7, vou botar resto 2, tá? O que é que eu posso fazer para esse quociente, essa divisão da exata, né? Qual alteração que eu posso fazer aqui no meu dividendo? Para que essa operação seja exata. Então, eu vou pegar n e subtrair de 2, tá? Então, esse resto não vai existir mais. Quando eu dividir por 7, continua sendo o quociente Q e o resto zero. Outra coisa que vai acontecer, posso fazer para dar resto zero novamente, é eu somar com mais 5. Ó. Mais 5. Ou seja, eu vou pegar n mais 5. Né? Aí, quando eu dividir por 7, porque ó, 2 mais 5 vai dar igual a 7, né? Então vai dividir. Se eu somar esse n aqui, que é o divisor, com mais 5, né? Eu vou ter resto zero também, e o quociente vai ser o quociente mais uma unidade. Tá bom? Então, isso é uma forma da gente entender como é que eu transformo uma divisão, né? Qual alteração que eu posso fazer no dividendo de forma para eu conseguir uma operação divisão exata, tá? Mas no caso eu tô modificando a conta, tá? Essa conta está sendo diferente. Eu estou fazendo uma alteração realmente no dividendo, tornando essa conta, essa divisão, no caso por 7 aqui, uma divisão exata, tá bom? Onde é que vai ser usado isso? Nos probleminhas que a gente chama de problema da caixa de chocolate, tá? Seria mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. Imagina uma caixa de chocolate, tá? Que quando eu divido por 2, né? Eu tenho aqui uma caixa de chocolate, que eu não sei a quantidade de chocolates que tem dentro, né? Mas se eu dividir esse n por 2, né? Vai dar um quociente qualquer, só que vai dar resto 1, sobra um chocolate. Se eu dividir esse n também por 7, por exemplo, tá? Aí vai dar um quociente qualquer e o resto também 1. Vamos supor que isso acontece, tá? Então, quantos chocolates podem, a mínima quantidade de chocolate que pode ter aqui dentro? Observa que como o resto foi 1, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. Então, se eu subtrair de 1, né, e dividir por 2, o meu vai dar um quociente e o resto 0. Se eu pegar esse número de chocolates e subtrair de 1, se eu dividir por 7, eu vou ter um quociente e também resto 0. Observa que n mais 1, ou n menos 1 nesse caso aqui, ele vai ser múltiplo de 2 e 7 ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, ó, vai ser o menor possível dele, seria que é um múltiplo menor possível de 2 e 7, 14, né? Que é 2 vezes 7, 14. Seria uma possibilidade. Teria outras? Sim, 28. São os múltiplos, né? Então, 14 seria uma possibilidade. Só que 14 é quem? É n menos 1, né? Então, quem seria o n? N seria igual a 13. Observa que se realmente eu tenho 13 chocolates aqui dentro, se eu dividir por 2, né? 13 dividido por 2, aí eu vou ter aqui 6, né? Aí resta 1, como o problema falou. Se eu pegar 13 e dividir por 7, aí vai dar 1, ou vai dar 2, né? Aí 14, ou 2 não dá, então vai dar 1 mesmo. Opa, é isso mesmo? Resto 1. Ah, não, me enganei aqui. Esse pedacinho eu me enganei, tá? Então vamos lá.
n-1 é 14. Deixa eu voltar esse pedacinho, não vou gravar novamente não. Tá, n-1 é 14, né? Então, n-1 igual aos múltiplos de 2, 7, é 14. Tá? Então, quem será n? N é 15. Tinha me enganado, colocado 13 nesse caso. Tá? N é 15, porque ó, 15 menos 1 igual a 14. Então, n é 15. Vamos testar novamente. 15 dividido por 2. Então, na caixa de chocolate tinha 15 chocolates. Aqui, 15 chocolates. Aí, quando 15 dividido por 2, aí vai dar 7, que é 14, resta 1. Aí, 15 dividido por 7 vai dar 2, 14, resta 1 também. Tá? Então, o menor número de chocolates seria 15. Ok? Então, esse probleminha aí, a gente vai fazer bastante ele. Chama problema da caixa de chocolate. Tá? Só um nomezinho que a gente dá para poder facilitar o aprendizado, tá bom? Então, vários problemas vão ter nomes e os raciocínios eles se repetem, tá bom? Então é isso aí. Seria essas observações de divisão, tá? Que é necessária para fazer alguns problemas aí de nível de militar, ok? Abraço, valeu!